Rapaz, queridos, tudo bem? Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós vamos estar estudando os dois livros de Samuel, né? Primeiro e segundo Samuel. São dois livros históricos que nós vamos estar estudando neste trimestre. Eu quero, desde já, agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho aí no YouTube, né? Estudar conosco e também já pedir a sua colaboração. Esteja conosco aí em mais um trimestre para aprendermos a palavra de Deus. Só vai somar nos nossos conhecimentos e na nossa vida espiritual, estudando nesse trimestre, mais uma vez, para nós aprendermos com o mestre dos mestres. Jesus Cristo é o nosso mestre, que nos ensina a cada momento. Muito bem. A nossa lição é a primeira lição do quarto trimestre de 2019. A lição de número 1 é do dia 6 de outubro, né? A lição do domingo, do dia 6 de outubro. É a classe de adultos, né? Essa é a classe de adultos. Muito bem. A lição ela traz o título Conhecendo os dois livros de Samuel, conforme falei para vocês. Estamos estudando neste trimestre os dois livros de Samuel, são livros históricos que traz aí a narrativa histórica, né, do povo de Israel, mas ela também nos traz um grande ensinamento, como fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir e para corrigir. Né? Nós vamos estar estudando e vamos ver que esses dois livros eles trazem um grande ensinamento espiritual para as nossas vidas, e também ela nos traz um ensinamento do que nós o quanto perdemos quando desobedecemos, né? Vai estar falando bastante nesta parte aí de obediência, e é muito importante nós podermos estar diante de Deus sempre obedecendo à voz do Senhor Jesus. Muito bem, amados. Vamos adiante. O textuário da lição nos diz o seguinte: E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo de número 1 e o versículo 18. Esta passagem está falando de Ana, já vou estar voltando aqui para comentar um pouco. A verdade prática nos diz: nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Muito bem. O textuário, que eu costumo chamar de versículo-chave, ele nos traz um alerta, ou melhor dizendo, uma consolação da parte de Deus para uma mulher que ela era estéril, né? Ela não tinha filhos, e a Bíblia diz que ela ora ao Senhor e pede um filho. Está falando aqui de Ana. E aqui no versículo 18 está dizendo que após ela ter orado e ela entrou no templo e falou com Deus, e até então ela foi tida como embriagada pelo sacerdote Eli, mas Deus consolou o vosso coração, e a Bíblia diz que ela, ao sair ali do templo, ela já saiu crendo que ela ia conceber, ela ia ter um filho. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 17, que é um anterior a esse, diz que
O sacerdote, depois que ela respondeu que ela não estava embriagada e que ela era uma mulher amargurada, de desgosto, amargurada de coração, ali o sacerdote diz para que ela iria em paz, e o Deus de Israel, ou seja, o Deus a quem ela cria e que estava crendo, né, iria conceder a ela a petição que ela tinha feito. E a Bíblia diz que ela creu naquela palavra do profeta, do sacerdote Eli, né? Ali ele profetizando, e ela também cria no Deus que ela tinha feito aquela oração sincera. E ali ela, saindo do templo, o semblante já não era mais triste. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui um ensinamento para nós, que apesar das circunstâncias que a vida nos traz, tantas adversidades, nós temos um Deus que ouve as nossas orações, ouve as nossas petições e trabalha ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. É um dos primeiros ensinamentos que nós podemos ter aqui nesta lição. Muito bem, vamos adiante. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Samuel, no capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo do 1 ao 8. Não vamos ler para ganharmos tempo, aconselho que você faça essa leitura, porque ela é bastante proveitosa para o entendimento desta videoaula. Muito bem. Nós temos aqui alguns objetivos específicos, nesse caso aqui são 4, né? Geralmente são 3 objetivos, aqui nós temos 4 tópicos, que são os objetivos da aula. Então, nesta aula, nós vamos estar falando sobre aprender o contexto histórico dos livros de 1 e 2 Samuel, né? O contexto histórico do povo de Israel. Tá bom? Então, nós vamos estar falando também, a segundo tópico, apontar a autoria e data destes livros, né? Quem foi o autor e quando foi escrito. No terceiro tópico, vamos explicar a teologia dos livros, né? O que é a parte teológica dos livros. E por último, no quarto tópico, nós vamos falar bastante nesta parte aqui, Samuel como um divisor de águas em Israel. Ou seja, Deus agora precisa realmente levantar alguém, e Samuel foi esta pessoa, como alguém que repugnou de uma certa forma, né? Era necessário que viesse um homem como Samuel para banir ou para levar à tona, né, a situação que se encontrava Israel. Então vem aí Samuel como esse divisor, como essa estagnação espiritual, né, para Israel. Muito bem. No comentário aqui do nosso professor, nós queremos dizer o seguinte: nós vamos estudar, conforme eu falei, no trimestre, os 2 livros de 1 e 2 Samuel, e nós vamos ver que estes livros, eles nos traz ele vem nos revelar a formação espiritual da nação de Israel. Olha, este livro nos revela a formação da nação de Israel e como Deus usou homens para falar ao coração do povo, né? Isso é importante. Nós vamos ver como Deus usou, né, homens para falar ao coração do povo. Também queremos destacar que nesse trimestre o comentarista do trimestre é o pastor Osiel Gomes. Ele é escritor, conferencista, bacharel em teologia e direito e graduado em filosofia, líder da Assembleia de Deus na cidade ou no distrital, né? Acredito que é uma cidade em Tiriricau, né? Tiriricau, em São Luís do Maranhão. Então ele é esse homem de Deus que foi usado para trazer as lições deste trimestre aí
o enriquecimento dos nossos conhecimentos e a nossa vida espiritual com Deus. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: nesse trimestre, estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolheu homens para reinar sobre Israel a partir de seus personagens principais. São eles Samuel, Saul e Davi. Percebemos que os líderes do passado não eram infalíveis, tá bom? Então, eles não eram infalíveis, foram homens escolhidos por Deus, mas teve aí os seus momentos também de glória e os momentos de fracassos, né? Porque é assim a nossa vida, né? Só Deus não pode falhar, só Ele que não falha. Contextos históricos de 1º e 2º Samuel. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a originalidade de Samuel, os personagens principais do livro, né? O propósito dos 2 livros, né? 1º e 2º Samuel. Muito bem. A originalidade de Samuel, os livros de 1º e 2º Samuel foram uma só obra. Então, quando pegamos os 2 livros, nós podemos perceber que eles eram uma obra só e depois divididas, né? Foram divididos em 1º e 2º em 2 livros, assim como Reis e Crônicas, né? Nós vemos que os livros de Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, a princípio eram um livro só, e aí, conforme a necessidade para melhor entendimento das obras, foram divididas aí pelos homens de Deus que redigiram estas maravilhosas obras que é a palavra de Deus. Os livros de 1º e 2º Samuel foram escritos, foram uma narrativa que trata da história de Israel a partir de Canaã, entre o século 12 a.C. até o cativeiro babilônico. Então, esse livro, eles tratam da narrativa da história de Israel a partir da entrada de Israel em Canaã. Nós sabemos que Israel teve todo esse processo, né, saindo do Egito, conforme já passamos por lições, né, fazendo todo esse processo, e a direção era a terra prometida, ou seja, era Canaã, no caso aqui Canaã terrestre, e nós, né, espiritualmente estamos indo para a Canaã celestial. Neste caso aqui, após Israel estar em Canaã, a partir daqui, né, que começa a narrativa, os livros de Samuel começa a narrativa do povo de Israel, tá bom? Conforme aqui, aonde? Até o cativeiro babilônico, quando eles foram novamente, né, Jerusalém foi destruído, né, novamente, numa outra época, que também já passamos por algumas lições, mas não é o caso aqui, só para entendermos aqui o início da nossa aula. Então, a partir de Canaã até o cativeiro babilônico, o livro conta esta história, a história de Israel, uma história verídica e que nos traz bastante anseio na nossa vida espiritual e na nossa experiência com Deus. Muito bem, vamos adiante. Eles não são apenas registros de fato de pessoas do passado, mas a palavra de Deus, que é indispensável aos nossos ensinos, edificação e consolação, conforme segundo aos Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, amados, corrigir, instruir em justiça, né? Então as escrituras, elas têm essa função de nos ensinar, nos corrigir quando precisamos, saber que nós precisamos andar em justiça nesta terra e no porvir,
né? Porque nós precisamos de... A nossa morada não é aqui, a nossa morada definitiva está com Deus. E para isso precisamos preparar o nosso caminho para esta gloriosa morada. Muito bem, vamos adiante. Os personagens do livro. Quem são os personagens? Olha, há vários personagens importantes nestes livros. E se você for ver, você vê que há vários. Mas 3 deles foram um destaque, né, são Samuel, Saul e o rei Davi, né, homem segundo o coração de Deus. Né? No caso aqui, Saul, quando ele é ungido rei por Samuel aqui ungindo o rei Saul. Vamos falar sobre esta história, né? Quando isso aconteceu, durante a lição, em especial no último tópico, né? No tópico 4, vamos estar falando um pouco mais desse ato, né? Porque isso aconteceu e quando, né? E Davi, né, ungido pelo rei Saul, né? Quando Davi é ungido rei pelo rei Saul. Então está aqui os 3 personagens principais da Bíblia, né? Principais da Bíblia, né, digamos assim, mas nesse caso aqui do livro de 1º e 2º Samuel, os 3 personagens principais: Samuel, o rei Saul e o rei Davi. Tá bom? Vamos adiante. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Então Deus sempre tem um propósito na vida do seu povo, no caso aqui, usando, né, estes homens, a partir de Samuel, né, com muito cuidado, evidenciando o cuidado especial de Deus para o povo de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: o que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, né, especial de boas obras. Então, aqui falando, né, no caso aqui, trazendo uma referência da pessoa de Jesus Cristo. Embora, né, com todo o processo, Deus tem sempre um propósito para cuidar do seu povo. Foi assim diferente nos dias de hoje, na qual ele traz Jesus Cristo, para este fim, né, para não olhar para as nossas iniquidades, mas com o propósito de remir este povo, de salvar, de levar este povo, né, como um povo zeloso, né, e purificar um povo para ele mesmo, né. A partir daí, Deus sempre cuidando do seu povo e trazendo assim uma responsabilidade para que o povo viesse a cuidar, né, de si para ele mesmo, para Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Propósito de Samuel. Quais eram os propósitos? Foi o propósito desses 2 livros. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, né? Ou seja, contar a história do povo de Israel partindo do estado de anarquia, ou seja, partindo do estado de anarquia para a monarca, para o tipo de reinado, né? Então, a princípio, Israel, em toda a sua história, eles eram um povo que tinha o reinado da anarquia, e agora para a monarquia teocrática, conforme Juízes capítulo 21, versículo 25,
e podemos conferir em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Uma das lições mais preciosas que esse livro nos ensina é que o obedecer é melhor que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos conversar um pouco aqui para a gente entender o que é isso. O que é um reinado, o estado de anarquia para o estado de monarquia. Vamos entender isso. Muito bem. O que é anarquismo? O que é anarquismo? Então, este é um símbolo da anarquia, né? Este é um símbolo, esse é o símbolo, a letra A, com esse círculo, que é o símbolo de anarquia. Vamos entender o que é isso. Anarquismo é um sistema político que defende a anarquia, que busca o fim do Estado e da sua autoridade. O termo anarquismo tem origem na palavra grega anarquia, que significa ausência de governo. Ou seja, vamos conversar um pouco aqui. Então isso quer dizer que antes lá, na época dos juízes, né, dos juízes, o povo em Israel tinha esse sistema de governo, o anárquico, governo anárquico, do anarquismo. Qual era o sistema de governo deles? Era o seguinte: buscava o fim do Estado e da sua autoridade, ou seja, o Estado, eles não observava nenhuma autoridade sobre eles, na qual não existia um governo, né? Era a ausência de governo. Muito bem. Representa o estado da sociedade ideal em que o bem comum resultaria da coerente conjunção dos interesses de cada um. Tá? Então, este era o sistema. Conforme cada um achasse melhor, perante o seu interesse, era governado. Então, cada um fazia o seu governo, ou seja, a lei do olho por olho e dente por dente. A Bíblia fala, né, sobre estas épocas dos juízes, na qual o povo não sabia discernir a mão direita da sua esquerda. E cada um fazia o que bem lhes entendesse. Desta maneira, o povo acabavam, né, pecando contra Deus, rebeliando contra Deus, não obedecendo a Deus, e aí Deus trazia o juízo dele como perfeição dele, Deus, sobre o povo. O povo pecava, e aí cada vez que isso acontecia, Deus tinha que levantar um outro juiz para trazer o povo à perfeição. E isso foi por muitos séculos, né? Alguns séculos aconteceu isso até que... mas isso já era providência de Deus. Muito bem, vamos adiante. Então, isso é o governo, o anarquismo. Isso é o anarquismo. Vamos agora entender isso melhor, né? Monarquia. Vamos falar sobre a monarquia. O que era a monarquia? Olha, monarquia é um sistema político que tem um monarca como líder do Estado. Ou seja, tem uma única pessoa como uma liderança, né? O significado do monarquismo, da monarquia, é também o rei, a família real de um determinado país. Nesse caso, a monarquia é o mesmo que a realeza. A monarquia hereditária é o sistema mais comum de escolha de um monarca. Segundo a tradição aristotélica, monarquia é a forma política em que o poder supremo do Estado se concentra na vontade de uma só pessoa. Percebe? Na vontade de uma só pessoa. Quando a legitimidade era considerada como provida de um direito divino sobrenatural, a soberania era exercida como um direito próprio.
O mito do direito divino dos reis assentava na ideia de que Deus escolhia o rei para estar no poder, e este só era responsável perante ele. Ou seja, aqui é um sistema de governo na qual agora o povo precisava escolher, né, uma pessoa que reinasse sobre o povo, sobre o Estado. E aí esta pessoa era escolhida segundo o procedimento aqui, a lei da época, era escolhido, né, segundo Deus, era que fazia a vontade, era que fazia a escolha. E por ser Deus que fazia a escolha, ele tinha a soberania de exercer um direito próprio, tá bom? Então, aí o que acontece? Aí o povo, esse sistema, ele colocava a responsabilidade de governo em uma só pessoa, né? Essa pessoa tinha essa vontade, concentrava a vontade dessa só pessoa, né? E trazendo a legitimidade que era considerado como um direito divino sobrenatural, ou seja, transformava a responsabilidade para Deus, né? Se o governo não fluísse. Então, vamos adiante. Então, aqui foi trazido esse sistema de governo para os reis em Israel. E a teocracia. Teocracia, isso quer dizer que a palavra vem de duas palavras, teo, Deus, mais cracia, que é o poder. Então, o que acontece? Eles juntavam a vontade de Deus, que era a escolha, né, de Deus. Deus escolhia, mas o poder era do homem. Então, juntava as duas coisas para governar. É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e políticas são submetidas às normas de uma religião. Ou seja, este poder é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas, tá, e policiais são submetidas às normas, né, de alguma religião. Olha que complexo, né? Então quer dizer que Deus escolhe, mas aí o poder do governo é um poder político, né? E a jurisdição trazendo o poder de polícia, né, colocando as normas de uma religião para governar. Então, isso era o sistema da teocracia, sistema teocrático. E aí era o poder aqui de monárquico teocrático, juntou esses dois complexo sistema, e aí Samuel, né, os reis eram escolhidos desta forma de governo. Muito bem, o poder teocrático pode ser exercido direta ou indiretamente pelo clérigo, uma religião. A subdivisão do clero político pode ser designada pelo próprio líder religioso, tal como foi Justino I. Pode ler aí em algumas literatura sobre Justino I. Nós vemos lá que ele trouxe lá no início do clérigo, trazendo lá esse sistema de governo onde a religião imposta, e aí foi feito ele era o sistema que era usado na época, tá? Ou pode ser cidadãos laicos, submetido ao controle dos clérigos, como ocorre atualmente no Irã,
onde os chefes de governos, Estado e poder jurídico estão submetidos ao Ayatollah. É um partido na qual tem o controle do governo. E os conselhos e ao conselho do clérigo. Então, é um sistema fechado, onde o rei, né, tem o controle. E aí nós vemos, amados, que onde tem esses controles, hoje, a mistura do poder, da vontade, da escolha, submetendo Deus com a cracia, ou seja, com a democracia, que quer dizer poder, democracia não, teocracia, né, da teocracia, que quer dizer poder. Então, usa eles submetem-se à vontade, mas o poder não submete o poder de Deus, e sim o poder do homem, trazendo a esses países uma submissão, o povo ser voltado para uma submissão. E o resultado disso é a forma corrupta e também a forma denominada cleocracia. Cleocracia. Nós vemos isso, como está em destaque aqui as palavras, no regime, nesse regime no Vaticano, né? Onde a Igreja Católica usa muito esse regime, tendo o Papa como um sacerdote do Estado, né? O Irã é controlado por esse sistema religioso, né, que vem do islamismo. E esse sistema eles controlam desde a Revolução de 1979, na Revolução Islâmica. Tá bom? Então trouxe aqui só mais ou menos um entendimento, porque diz que o governo sai da anarquia para o monárquico teocrático. A princípio era um governo que deu certo, estava dando certo em Israel, mas quando começou a misturar o poder, né, individual do homem, né, misturando com as coisas sobrenaturais, aí não funciona. Por quê? Porque Deus não tem nenhum interesse em deixar o povo, em subjugar o povo. Não, Deus não tem interesse em subjugar o povo. O povo precisa arrepender para que Deus possa fazer obra na vida do povo. Né? Quando isso era feito através de Samuel, as coisas funcionavam. Muito bem, vamos adiante. Autoria e data. Então, aqui a autoria e data desses livros, né? O nome Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros leva o nome revelado na figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Então aqui mais ou menos para a gente entender, o nome revela uma figura protagonista, né, para contar a história do povo de Deus. E aí diz que alguns estudiosos têm, embora não está claro, né, que essas obras foi Samuel que escreveu, né, alguns dizem que são obras anônimas, mas continuando as leituras, nós vamos ver que no capítulo 1 até o 24 vai estar nos trazendo aí uma revelação, né, uma revelação aí, entendendo que foi Samuel que escreveu estes livros. E também porque no passado os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares de suas obras, né? Então podemos aí considerar a autoria ao próprio Samuel. As datas aí, amados, dizem que essas datas foram, está registrado, que foi entre 1100 a 970 a.C. Essas são datas apresentadas, né, por estudiosos, né, da palavra de Deus. Né? História, mais ou menos, foi o que aconteceu. Marca o acontecimento histórico desde o nascimento de Samuel
e ao término do reinado de Davi. Então são estas épocas, ou seja, 1100. Então esse período durou aí aproximadamente 130 anos, né? Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Ou seja, esse período durou aí, entre as duas obras, 130 anos. Ele começou a exercer a função de líder aproximadamente em 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Então, ele reina aqui, mais ou menos, começou a reinar mais ou menos em 70. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 a.C. Ou seja, aqui tem mais ou menos 40 anos, né? O que os relatos bíblicos diz que Davi reina, né? Estamos falando aqui, no caso aqui de Davi, né? Aqui falamos sobre o livro histórico e o nascimento de Samuel, que foi por volta de 1100, né? O nascimento de Samuel por volta de 1100. Então Samuel reina por volta de 1100 seu nascimento, né? A 70, ou seja, aqui está aproximadamente 30 anos. Muito bem, vamos adiante. Situação espiritual. Aqui é um problema muito sério, né? A situação espiritual de Israel era degradante. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados dos filhos do sacerdote Eli. Conhecemos toda a passagem bíblica onde os filhos do sacerdote Eli, eles eram idólatras, imorais e também praticavam os pecados desastrantes na nação. Podemos ver 1 Samuel capítulo 7 em diante, mas lá no capítulo 2 nós vamos ver os seus pecados. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. O povo, conforme falamos, zeloso de boas obras, agora estavam passando por uma grande decadência espiritual por causa que eles não estavam observando isso. Olha, amados, existia neste povo religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Quando isso acontece, as coisas não vão bem na vida espiritual. Quando nós atuamos ou pegamos o sistema religioso, queremos mostrar que somos religiosos de aparência, não vivemos, a nossa espiritualidade superficial, sacerdócio, ou seja, o nosso compromisso com Deus está sendo feito com descomprometimento, de qualquer maneira, aí as coisas não andam bem. E isso estava acontecendo em Israel, através ali do sacerdote, dos filhos de Eli, que estava com a incumbência de trazer o sacerdote, de aplicar ali o governo, sobre o povo de Israel. Teologia nos livros de Israel. Terceiro tópico aqui também, vamos falar aqui de 3 tópicos importantíssimos. Nós vamos falar aqui sobre profecias cumpridas, em busca de um rei, e os alicerces da dinastia davídica, dinastia. Vamos ver o que é isso também. Profecias cumpridas. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Então, todo líder
tem essa preocupação, todo líder espiritual tem essa preocupação com o seu povo, com o povo, né? Então Samuel não era diferente. Ele, como profeta, rei e sacerdote, ele tinha uma preocupação, porque a nação já estava muito evoluída, muito grande. Por esse motivo, ele precisava trazer uma responsabilidade sobre aquele povo, e isso carregava Samuel no seu currículo, essa responsabilidade de trazer ao povo um arrependimento. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exército sacerdotal. Ele conversa com o povo, né, com transparência e com retidão, o que o povo precisava fazer. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Assim ele pediu que o povo considerasse que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Então ele mostrava para o povo o que Deus foi capaz de fazer para eles, mesmo eles em rebelião. Mas mesmo assim eles não atentaram para isso. Pediu um rei. E aí Deus interviu na situação. Na dinastia, significado da dinastia é o período de sucessão. Dinastia, o que é dinastia? É um período de sucessão que reis e rainhas pertencente a uma mesma família, permanece no poder. Então, a dinastia é isso, né? É o período em que um rei, no caso aqui pode ser uma rainha, né? Eles permanecem no poder. A palavra dinastia tem a origem no termo grego dinasteia, que significa poder, senhorio e comando. Ou seja, o poder, o rei ou a rainha tem o poder, tem o senhorio, tem o comando da nação. Então, este é o processo da dinastia. No capítulo 7 de Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Tá? Ali no capítulo 7 nós vemos aí o estabelecimento profético deste controle, deste comando de Davi para a nação de Israel através de Deus. Ela surge pela ordem do Senhor. Deus traz a ordem. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Nós vamos ver isso em 2 Reis 24:12 e Jeremias 39:7 de Jeremias. Então, o que é isso? Vamos conversar um pouco aqui. Este poder dinástico da dinastia, né, é uma sucessão de reis. E aí o povo, né, através da desobediência, isso aqui era dado por Deus. Só que através da desobediência do povo, né, aí o povo se submetia aos costumes de outras nações, desobedecendo a Deus, levava ao povo a ser escravo e a ter deportados. Por quê? Porque Deus não pode compactuar com erros, né? Com desobedientes. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, né? O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade,
e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Tá? Podemos ver que existe uma sequência de acontecimentos para que o povo chegasse a uma degradação espiritual. Houve aqui sérios acontecimentos, né? Nós vemos aqui, o povo tinha um sistema de governo, na qual eles não tinham o entendimento de saber mesmo diferenciar a mão direita da esquerda. Deus agora dá um sistema monárquico de governo que eles teriam o poder. Este sistema foi quebrado porque pediram um rei, e aí Deus dá o sistema dinástico, onde esse sistema poderia ser transferido, né, para uma sucessão de poder. E aqui eles continuam desobedecendo, levando ao povo a ser escravo. Aqueles que iam desobedecendo, eles iam perdendo esta capacidade de governo para as nações que eles eram subjugadas, né? Para as nações que ele era subjugada, ou seja, a nação que eles perdiam as guerras, porque aquele que teria o poder maior vencia as guerras. E era assim em muitos dos casos, a não ser que Deus intervia quando o povo se arrependia de verdade. Aí Deus fazia com que Israel vencesse a guerra. Mas enquanto o povo estava em desobediência, Deus permitia que eles fossem escravos e fossem deportados. E muitos eram assassinados. Nós vemos isso nas todas as histórias bíblicas, né? Eram subjugados por outras nações. E aí o povo perdia a guerra. E no capítulo, aqui no tópico 4, nós vamos ver como que isso foi possível realmente acontecer. O divisor de águas, né? Aqui Samuel como esse divisor de água, como essa pessoa que veio para intervir na vontade, nos desejos da nação, de Israel. Está dividido também aqui em dois tópicos aqui: um momento de crise espiritual, o líder Samuel. Nós vamos falar sobre isso. Um momento de crise espiritual. O que é isso? Olha, na crise, Deus entra com providência, e foi isso que aconteceu. Nós vamos mostrar aqui através de 2 ou 3 slides, porque Deus interviu na situação. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário, minha língua não está dando para falar direito, muito bem. No momento de grande crise, espiritual. Como foi isso? Eu vou passar esse slide, vou voltar, vou para o próximo, e a gente volta aqui, tá? Para explicar. Aqui nesta passagem, aqui nós conhecemos toda esta passagem. Deus chama Abraão, lá por volta de 1946 a.C., Deus chama Abraão. Conhecemos a história. Abraão sai da sua terra, vai para a tua parentela, né? Aí de Abraão, todo aquele processo, nasce Isaac e depois Jacó. Conhecemos todo o processo. Aí daqui nasce os patriarcas. Daqui começam os patriarcas. Tem aqui as mulheres, né? Lia, sua esposa, Zípora, que é sua serva, Raquel, sua esposa, Bila, também sua serva. E daqui nasce os filhos, né? Os 12 filhos de Jacó. Desses 12 filhos, né, nós conhecemos aqui que Deus, ali no livro de Números, no capítulo de número 1, e o versículo 6, se não me falha a memória, Números,
capítulo de número 1. Vamos ver aqui para não perdermos, não falar besteira. Capítulo de número 1 de Números, e o versículo de número 47. Números 1, capítulo 27. Deus, já no capítulo 1, Deus ordena a Moisés para que numerasse as tribos de Israel, para contar. E ele dá uma ordenança que não conte a tribo de Levi. Levi, um dos filhos de Jacó. Por quê? Porque essa tribo era um povo que seria escolhido para o serviço sacerdotal. Ou seja, para o serviço sacerdotal. Então, muito bem. Daqui nasce todo o processo. Quando Deus estabelece esse processo, né? Esse processo, a nação já era grande. A nação já era grande. Muito bem. Vamos voltar agora aqui no slide que nós falamos. E aqui está, né? Agora a tribo de Levi, né? De Levi nasce 3 filhos: Coate, que é os coatitas, Gerson, os gersonitas, e Merali, os meralitas. E destes filhos, agora nós vemos aqui que da nação de Gerson, aqui vem Moisés. E conhecemos esse processo, né? Arão, Miriam e Moisés é desta nação. E dessa nação aqui, era o povo escolhido por Deus para exercer o sacerdócio, tá bom? Exercer o sacerdócio. Veja bem, preste atenção, que daqui o povo, com o tempo, o povo passa por processos degradantes contra Deus, e Deus levanta outros para ser sucessor através das desobediências sucessivas do povo. Tá bom? Mas o que vai interessar para nós nesta aula é da família de Coate, porque é daqui que sai Samuel, né? Da família de Coate. Samuel é um levita da família de Coate. Daqui da família de Coate sai Izar, né? Coré ou Corá, conforme a tradução. E aí vem Jeroão, e aqui de Jeroão vem Eucana, e de Eucana Samuel. E aqui, amados, Deus exerce o sacerdócio em Samuel através do nazireado, né? Nós podemos ver lá no capítulo 2, que Ana faz um voto com Deus, que se Deus desse um filho, ela não passaria navalha na sua cabeça, e ela entregaria na casa do Senhor. Ela entregaria na casa do Senhor para servir. Então aqui, através do voto de Ana, Samuel exerce o sacerdócio. Não veio da casa araônica, ou seja, o sacerdócio de Samuel não veio do processo normal que deveria ser de uma sucessão de governos através, né, aqui araônico, mas de uma providência de Deus, de onde aos olhos assim humanos não viria. Por quê? Porque ele não era, apesar de ser da tribo de Levi, mas os serviços eram diferentes. Só que Deus trabalha da maneira dele, do jeito que ele trabalha. Acontece o seguinte: se os sacerdócios falharam aqui, Deus precisa levantar sacerdotes para fazer a sua obra. Ou seja, se eu acho que sou importante na obra de Deus de uma tal maneira
que posso fazer as coisas do meu jeito, eu estou completamente enganado, porque Deus pode levantar pessoas de onde não teriam, teoricamente, entre aspas, capacidades para fazer, porque aos meus olhos humanos eu acho isso, mas os olhos de Deus é Ele que escolhe, é Ele que dá a perfeição e é Ele que incapacita. O que mais importava aqui era que Deus sabia que a nação estava perecendo por causa da desobediência. E aqui existia uma mulher com propósito. Né? Existia uma mulher com propósito. Aqui, depois de 12 gerações, né, que o povo vinha perecendo por causa do sistema governamental errante, por desobediência, Deus não poderia deixar o povo continuar perecendo. Deus levanta Samuel. Né? Deus levanta Ana. Com propósito. E isso basta. Isso basta para Deus trabalhar, quando alguém tem propósito. Né? Isto é maravilhoso. Tá certo? Aqui, do trabalho desse servo, do Senhor, não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Pois é, mesmo num sistema corrupto da época, que Deus tira da anarquia para o sistema monárquico, teocrático, Deus traz Samuel, não mudando o sistema de governo, mas mudando o caráter do homem que governa. Aqui nós vemos Jacó, né, nesse slide, e nós vemos aqui o mesmo quadro da família de Coate. Aqui vem desta família aqui nasceu o rei que mudou ou trouxe a mudança, o ensino para Israel. Não partiu do sistema normal que deveria acontecer aqui, da família dos Gersonitas, que viria, né, Arão, né, Moisés, no caso aqui, não veio dessa linhagem, mas veio da linhagem de Coate ou Corá. Tá bom, amados? Vamos adiante. Assim ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem que Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Então, Deus tem suas maneiras de trabalhar, e aquele que não faz direito, ele levanta outros para fazer. A liderança de Samuel, ele fechou o ciclo dos juízes. Como isso aconteceu? Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Preste atenção, amados, está vendo? Ele estruturou a base espiritual do mesmo sistema que já existia, que foi dado por Deus. Sistema monárquico de governo. Podemos ver isso em 1 Samuel capítulo 3, versículo 15 ao versículo 21, 2 Samuel capítulo 18, capítulo 8, versículo 10 ao 22. Posteriormente, profeta mais novo herdaria o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Israel. E aqui nós sabemos que ele herda isso, depois Davi faz um papel interessante no povo de Israel. Conclusão: os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes
para o monárquico dinástico, né? Monárquico dinástico, monarquia, dinastia, ou monárquico dinástico. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos, né, de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Pois é, então a vida, podemos trazer aqui nessa lição de hoje, que a vida ela é formada por erros e acertos, mas o que nós temos que deixar isso claro é que precisamos submeter à vontade de Deus, né? Fazendo isso, Deus trabalha pelo seu povo. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma semana maravilhosa e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém.